Fala, nação rubro-negra. Olha, final chegando, essa Paulista aí se derretendo pelo Flamengo, já com medo, dando o título como certo. Vamos acompanhar aí o que o Biller falou, me surpreendi. E vamos ver o que vocês acham aí da declaração do Biller. Vamos pro vídeo aí, espero que gostem. Lembrando, hein? A gente agora tá com um cursinho aí de marketing digital. Se você estiver interessado, vai lá no canal lá, olha a playlist lá, se quer ganhar um dinheirinho, fica à vontade, espero que gostem. Valeu, galera, vamos acompanhar aí. Agora na decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo em 2 jogos no mês de outubro. Num determinado momento aqui no programa Linha de Passe disseram, olha, agora vai dar jogo. Agora vai dar jogo. É um outro momento para o time do... Você ouviu isso aqui? Ouvi. Ouviu? Ouvi? Você não ouviu? Não. Não foi você que falou, né? Quem foi? Eu posso falar quem disse e posso já emendar. Diga. Quem disse foi meu colega à esquerda. Eu disse que tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. É porque é uma decisão. Vamos por partes. Primeiro, onde vai ser o jogo de volta? Eu acho que para o Corinthians seria muito positivo jogar dentro de casa. O Flamengo diz, mas o Corinthians jogou dentro de casa na Libertadores e o jogo foi fácil. Aquele Corinthians joga menos que esse Corinthians. Esse Corinthians ainda não é um time estável. A gente não tem certeza que ele vai conseguir jogar o melhor futebol sempre. Mas ele já tem mais valias. Tem o Renato Augusto melhor, o Roger Guedes mais dentro do sistema, o Yuri Alberto mais bem entrosado. Tem coisas boas perto daquele Corinthians que o tornam mais forte. Não fazem com que ele jogue futebol nem próximo do melhor futebol que o Flamengo apresenta nas suas grandes partidas. O Flamengo é melhor que o Corinthians. O Flamengo tem mais chances de vencer que o Corinthians. No mata-mata tem questões estratégicas, tem encaixes que colaboram para a decisão. Acho o treinador, eu gosto muito do Dorival, acho o treinador do Corinthians muito bom e menos apegado a um modelo de jogo que o Dorival. Então, ele pode fazer alguma adaptação ou de posicionamento ou até de formação para, por exemplo, tentar usar os lados do campo como o Rogério fez contra o Flamengo. E se conseguir criar quanto o São Paulo criou contra o Flamengo no jogo de ida, é bem mais complicado o Corinthians perder os gols que o São Paulo perdeu, porque o Corinthians tem mais jogadores ali que finalizam com qualidade do que o São Paulo. E aí é óbvio que o Vitor Pereira vai ter olhado todos os jogos que o Flamengo fez, todas as coisas que o Flamengo deram dificuldade para o Flamengo e assim por diante. Mesmo assim, a chance do Flamengo ser campeão é maior que a do Corinthians. Repito, são equipes, quando a gente fala de qualidade individual, incomparáveis. O Flamengo é, na América do Sul, quando a gente fala um elenco, um Bayern de Munique na Bundesliga. Quando a gente fala de potencial de elenco, tá? Não são equipes... Sobra muito. Então, é óbvio, repito, a chance do Flamengo ganhar é maior que a do Corinthians, porém, eu desconfio, é um mata-mata, mês que vem, não sei se todos os jogadores vão estar inteiros, etc. Se o jogo fosse semana que vem, dia 12 o primeiro jogo. Eu acho que o Flamengo teria mais chance de ganhar do que o Corinthians, mas os jogos seriam mais difíceis do que foram os da Libertadores. É o que eu penso. É rigorosamente o que eu penso. Nenhum time na América do Sul tem as condições e os recursos humanos que o Flamengo tem. Nenhum time da América do Sul ganha dos seus adversários mais diversos, ou se impondo coletivamente de uma maneira muito natural, às vezes quase aparentando não haver esforço, ou quando isso não dá certo porque o adversário é melhor e a competição é muito séria e os times que têm qualidade aprendem a enfrentar certos adversários, mesmo aqueles que são muito melhores, que é o caso do Flamengo. Quando a competição é mais séria, o Flamengo tem os jogadores para te derrotar. A partida de ida contra o São Paulo aqui no Morumbi foi uma prova disso. Coletivamente, o São Paulo passou mais tempo no controle do jogo, dominando, fazendo o jogo transcorrer como ele queria. O Flamengo, individualmente, fez 3 gols, essencialmente se classificou ali. O Flamengo é o melhor time da América do Sul com larga distância. Isso significa que ele vai ganhar do Atlético Paranaense em um jogo na decisão da Libertadores? Não. Isso significa que ele vai eliminar o Corinthians em 2 jogos, vencer o Corinthians em 2 jogos na final da Copa do Brasil? Não. Significa que ele tem mais chances. Consideravelmente mais chances.
Eu acho que sim, não vou repetir tudo em relação à qualidade do elenco do Flamengo. É claro que o elenco é melhor, é claro que o Flamengo tem muito mais peças, é claro que o Flamengo pode vencer jogos em que ele não faz grandes atuações. Isso tem até acontecido recentemente, porque na hora que a bola chega lá na frente é difícil o Flamengo desperdiçar. Como disse bem o Birner, o São Paulo, por exemplo, desperdiçou. Você não tem comparação na qualidade técnica dos jogadores. Acho que o Corinthians tem mais jogadores de qualidade hoje no seu time titular em relação ao São Paulo, para de repente não desperdiçar eventuais chances que venham a criar. Agora, acho que para o Corinthians também seria muito melhor se fosse uma final da Libertadores. Não, evidentemente, porque é a Libertadores um jogo e não só. a Copa do Brasil, mas um jogo só. Quando você pega um time contra o Flamengo e tem que decidir o título em 2 jogos, eu acho que o favoritismo do Flamengo ele acaba aumentando em 2 partidas do que seria num jogo apenas, em 90 minutos. Exato. Inclusive que a estratégia do primeiro jogo, né, ou as movimentações, ou os elementos todos do primeiro jogo não podem ser corrigidos para um segundo. Então você pode pegar de surpresa o time, você pode conseguir fazer as coisas funcionarem e resolver. Com 2 jogos contra o Flamengo é mais complicado. Agora, é claro que tem jogo, é claro que o título está aberto, não é uma coisa que você olha e fala, não, bom, Corinthians e Flamengo não vai dar. Depois vamos brincar de percentuais mais para frente, porque a gente ainda vai falar muito desse jogo. O óbvio é, o Corinthians tem que não pode perder, isso vale o Flamengo também, aqui não é natural pensar o Flamengo dessa maneira, que é não perder a condição de disputar o título já na primeira partida. Porque o Flamengo tem condição de fazer isso. Ele fez isso contra o São Paulo. Fez com o Vélez. Ganhou do Corinthians, ganhou do Vélez, ele veio já. Né? Então, o Flamengo do Dorival tem essa característica. Em 2 jogos é muito difícil para o Corinthians. O Corinthians já botou 25 milhões no bolso. Né? Isso para o Corinthians é gigantesco. Tem aí uma grana pela frente. E agora não dá nem para sonhar muito com ela, porque é dentro de campo e as condições são bem adversas para o time do Corinthians. Agora, o jogo de hoje. Isso aí vai se discutir, Vitor Pereira poupou, não poupou e tal. Mas o jogo de hoje é fruto um pouco do poupar, do poder descansar, recuperar e treinar. No Corinthians, o Matheus Carreira me passou aqui agora, do Data ESPN, foi, na era Vitor Pereira, a maior quantidade de desarmes no campo ofensivo, 19. Né? O segundo é Palmeiras com 10, contra o Palmeiras, jogo que perdeu em casa. E um jogo na Libertadores, o Always Red, que estão com 10 também. Mas então, de 10 para 19. Então a quantidade de bolas que ele recuperou. Tá bom, entendeu? Fluminense, aqui eu recupero, aqui eu jogo e aqui eu posso ganhar o jogo. Tá bom, se você deixar o Flamengo também se organizar do jeito que se organiza, vai ter que recuperar o dobro das bolas nos 2 jogos, no Maracanã e na Arena Itaquera, no Neoquímica Arena. Se conseguir fazer isso, tá dentro. Agora, é muito difícil. É bem improvável, para mim, o Corinthians consiga competir. Eu ficaria bem surpreso se o Corinthians, no final, estivesse competindo ali com o Flamengo, como fez com o Fluminense, que é ter um 2-2 fora de casa e trouxe o jogo para casa para decidir. Hoje, né? Hoje nós estamos falando hoje. Daqui quase um mês, como é que vai estar a Arrascaeta? Se recuperar a Arrascaeta, está todo mundo bem, está todo mundo legal. Prioridade para o Flamengo, né? Isso vale para o Corinthians também, né? As 2 finais são prioritárias para o Flamengo, está muito claro isso aí. Isso. E o trabalho do Dorival agora é preparar o time para ganhar esses 2 troféus. Isso significa que os jogadores serão protegidos, né? Aqueles que precisam jogar mais vão ficar mais em campo. E o Palmeiras olha para tudo isso com especial interesse. Exato. Sim. Eu ia tocar exatamente nesse assunto porque falta muito ainda, né, para o primeiro jogo, dia 12, já disse aqui, praticamente um mês. E para o bom futebol, se a gente pode torcer por alguma coisa, é que todos os grandes jogadores estejam em condições de atuar. No caso do Corinthians, evidentemente, que estamos falando aqui do Renato Augusto, não é? O Corinthians não pode sonhar em não ter o Renato Augusto numa dessas 2 partidas. E o time do Flamengo, como vocês todos já disseram também, da riqueza de elenco, né, precisa ter o Arrascaeta. Só que o Flamengo, só o Arrascaeta fora ainda não seria o suficiente, pelo grande elenco que tem. Então, tomara que tenham todos eles. Mas tem um impacto enorme, né, no modelo, porque quando você faz do trio ali, 4-3-1-2, ele não tem substituto por um. O Arrascaeta? Não tem.
Aí é quando Não tem. bota um Everton Ribeiro. Mas aí muda o jeito de jogar. O Flamengo tem 3 datas marcadas com aquela canetona: 12, 19 e 29. 29. 29. É isso. Final da Libertadores. Isso só resta saber, porque assim, é claro que não vai jogar com o time dito titular só nesses 3 jogos. Agora, evidentemente, vai ter uma administração para utilizar o time pra também em outros jogos do Campeonato Brasileiro. Mas claro que o planejamento tem data FIFA agora. Agora você tem 10 o próprio dias aí sem nada. foi convocado. Mas não pode perder jogador por não saber administrar esses 3 eventos que estão espaçados, e a equipe tem que ser a melhor possível nesses eventos, que são as finais, principalmente final de Libertadores, que, né, eu acho que o Flamengo pensou bem no que vem pela frente, que assim, a exposição mundial, depois tem o Campeonato Mundial, todo mundo, América do Sul, todo mundo acha a coisa mais relevante, eu acho a Libertadores, né, como eles acham na Europa a Liga dos Campeões, não o Mundial. O mais difícil é ganhar a Liga dos Campeões, o mais difícil é ganhar a Libertadores. O que acontece depois lá na frente. O Flamenguista está preocupado em ganhar a Libertadores. E o Mundial, mais inclusive que a Seleção Brasileira ganha a Copa do Mundo. A final teórica é com o Real Madrid, o que acrescenta uma glamorização, né? Porque você vai enfrentar o time mais glorioso do futebol, aquele que tem mais conquistas. Imagina um poder Tem encarar vários brasileiros jogando no Real Madrid, isso também mexe com um apelo. É um negócio bem legal, bem sedutor, mas é claro que do ponto de vista esportivo, é claro que tem um projeto importante de um time que quer ser visto internacionalmente. O Flamengo já conseguiu isso, então se disputar o Mundial mais uma vez, é claro que é mais um passo, mas esportivamente falando, o que fica em cima da mesa mesmo é a Copa Libertadores. É isso aí. Receber aqui, para não ficar com ciúmes do Jean Oddi. Também É isso, galera. Basicamente o que nós tínhamos aí para ver era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou desse tipo de conteúdo aí, dá o like, se inscreve aí, que a gente vai estar postando mais coisas aí em respeito de jornalismo esportivo sobre o Flamengo. Valeu, galera. Até mais.